Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 11. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos mais uma vez orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra, Deus, que acabamos de ler, por podermos, ó Deus, refletir sobre ela. Agora, Deus, suplicamos a iluminação do teu Espírito para que ele nos ajude a entender a mensagem do Senhor para o nosso coração nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender, crer, ó Deus, e levar em consideração todos os conselhos que, ó Deus, vamos apreender da tua palavra nesta manhã, para que, aplicados à nossa vida, eles nos ajudem, ó Deus, a buscar a fonte, a buscar a satisfação em ti, ó Deus, e não em nenhum outro lugar. Pedimos isso a ti em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre Eclesiastes, essa é a terceira mensagem que nós estamos fazendo, e o assunto é: o que está acontecendo debaixo do sol? Debaixo do sol os homens procuram loucamente por prazer e satisfação, mas o Koheler, o mestre que ensina na assembleia, ele já achou a resposta com a sua vida, e a resposta é: não há satisfação debaixo do sol. Sempre que você buscar alegria, sempre que você buscar a razão da sua existência, sempre que você buscar as respostas debaixo do sol, você não as encontrará. Embaixo do sol você encontrará fadiga, frustração, fragilidade, uma insuportável repetição das coisas, e você estará sempre vivendo no vazio e com um vazio dentro de você, sempre num buraco, um buraco existencial que não pode ser tapado por qualquer uma das coisas que foram criadas embaixo do sol. Mas somente nós encontraremos a resposta, a razão, a satisfação naquele que é o autor de todas as coisas, o Criador. Este é o resumo de Eclesiastes. Eclesiastes foi nos escrito para nos alertar a respeito da vaidade da vida. Vaidade aqui, nós trabalhamos com a palavra no primeiro dia, e nós entendemos que significa literalmente vapor. E então, como lidar com a vida? Como lidar com estas aparências que estão por todos os lugares, de alegria e de satisfação, quando nós descobrimos que elas de fato não existem, não passam de vapor, são como miragens ao nosso redor o tempo inteiro, e você está sempre acreditando que em uma delas você encontrará algo para satisfazer a sua alma, e o resultado final é que você nunca encontra, e a
insatisfação e a frustração somente aumenta. Vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. E então eu vou lidar com esse desajuste debaixo do sol, porque debaixo do sol nós vivemos num mundo pós-guerra, nós vivemos num mundo que foi destruído pelo pecado. A imagem de Deus neste mundo, a partir do homem e em tudo mais que Deus criou, foi desfocada, foi desfigurada, e aqui embaixo só restou o pecado e toda a desgraça que ele pode causar. E muitos de nós, para não dizer todos, estamos com os pés neste mundo, buscando satisfação neste mundo. E então essa busca nossa por felicidade, por realização, por respostas, neste mundo se torna um fim em si mesma, e lá no final da corda existe desespero, tristeza e frustração. Salomão experimentou todas estas coisas, avaliou todas elas, para deixar para nós um caminho, uma resposta, como lidar com tudo isso. Nós falamos um pouquinho no capítulo 1 sobre a fragilidade da vida. Nós falamos ainda no capítulo 1 sobre essa necessidade de achar respostas. E então no capítulo 1, na última parte que nós vimos, a partir do versículo 12, nós percebemos que Salomão foi tentar achar as respostas no conhecimento, na sabedoria. E a conclusão que ele chegou foi uma conclusão triste. Que conclusão foi essa? A conclusão que quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, quanto mais você entende das coisas, mais tristeza isso vai trazer ao seu coração. Quanto mais eu sei o que o mundo é, mais triste eu vou ficar com esse mundo. E então onde está a resposta? A resposta só pode estar fora deste mundo e não dentro dele. Agora no capítulo 2 nós vamos encontrar uma outra tentativa de Salomão de resolver este problema para nós. E a tentativa dele é ir atrás daquilo que o homem mais deseja. Esteticamente, humanamente falando, o homem mais deseja a beleza estética. Nós somos loucos por beleza. Quer um exemplo disso? Aí na capa do seu boletim hoje, em comemoração ao Dia da Mulher Presbiteriana, você tem uma flor. Nós gostamos de flores. Nós usamos flores para absolutamente tudo. Vocês já observaram isso? Nós usamos flores para decorar. Nós usamos flores para cantar. Nós usamos flores por causa do perfume que elas nos dão. Nós usamos flores para alegrar o coração de uma pessoa. Nós usamos flores para falar a respeito de teologia, por exemplo, quando nós falamos da tulipa, que são os 5 pontos do calvinismo. Nós usamos flores em tudo. Se o Cardoso estivesse aqui, eu ia poder brincar com ele. Ele não está, eu vou apenas contar. Você imagine um homem como o Cardoso, grande, forte, barba, cabelo, um homem que parece um homem destes, como aqueles vikings antigos. Depois alguém vai contar para ele que eu estou falando isso. E aí eu encontrei com ele na sexta-feira, preparando um canteiro lá na frente do seu comércio lá, assim como tinha na sua casa. Ele disse: olha pastor, olha que flores bonitas. Fica até estranho você ouvir um homem com aquele perfil falando da beleza das flores. Mas todos nós somos assim, nós gostamos de flores. Não é por um acaso que a flor que está aí é uma gérbera. Como eu fiz o boletim, eu escolhi aquela que eu gosto mais e que a minha esposa também gosta mais. Eu acho linda a gérbera, eu pus uma gérbera aí. Nós gostamos de flores. A tia Olga arrumou a igreja para nós e eu estou aqui pregando entre 2 belos arranjos de flores. Por que nós gostamos de flores? Porque nós seres humanos somos fissurados pela beleza. Nós procuramos a beleza em tudo. Ninguém chega num lugar e procura o que há de mais feio naquele lugar. Se você chega numa loja, você vai escolher uma roupa baseado no quê? Na beleza. Se você chega numa loja de carros, por mais que alguém vá e diga que o custo-benefício de um determinado carro é esse, se você puder, você vai comprar o que for mais bonito aos seus olhos. Na hora de escolher um lugar para viajar, se você for para a praia, por exemplo, você vai olhar todas as fotos dos possíveis lugares e você vai escolher o que for mais belo. Nós somos fissurados pela beleza, e isso não é ruim, muito pelo contrário. Quem colocou esse desejo no nosso coração foi Deus. Mas não é só por beleza, nós gostamos de grandeza. Quem não gosta de coisas grandes? Nós gostamos de grandeza, nós gostamos de coisas suntuosas, nós gostamos de coisas magnificentes, nós gostamos de coisas que atraem os nossos olhos, de coisas que fazem os nossos olhos brilhar. Esta é a realidade do ser humano. Todos nós compartilhamos desse desejo.
Todos nós estamos atrás desta beleza escondida em todos os cantos. E o que Salomão vai fazer nesta parte do texto é dar vazão a todo o desejo que ele tinha por beleza. Já que através do conhecimento ele não encontrou a satisfação, muito pelo contrário, ele encontrou no aumento de conhecimento a tristeza. Agora ele parte, não, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar em tudo aquilo que é atrativo, aquilo que é deleitoso, aquilo que agrada aos meus olhos sobre esta terra, eu vou buscar nesses lugares a satisfação. E então ele vai deixar uma lição para nós, nestes 11 versículos, com o seguinte tema: não adianta buscar nas coisas criadas o que só pode ser dado pelo Criador. Não adianta buscar nas coisas criadas o que só pode ser dado pelo Criador, ainda que essas coisas sejam belíssimas e extremamente prazerosas. Veja só, olhe para o texto, o que está acontecendo aqui? Ele diz no primeiro versículo: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso é vaidade. Ele está dizendo assim, olha, vamos, eu vou te dar a possibilidade de experimentar as coisas prazerosas, a alegria, o riso, tudo aquilo que humanamente aos nossos olhos pode ser uma fonte de satisfação, uma fonte de gozo. E então ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a diversão. Esse é o primeiro ponto aqui para nós nesta manhã. Salomão decidiu que ele ia buscar nas coisas a satisfação, não mais no conhecimento, mas na experimentação de tudo que existe, de tudo que é belo, de tudo que é atrativo. E então ele resolve começar por aquilo que é diversão. Todos nós gostamos de diversão. Primeiro, a primeira busca dele é na diversão prazerosa. Só que ele vai descobrir isso também, que a diversão prazerosa não pode satisfazer corações inquietos. Guarde isso, esse é o ponto. Ele busca na diversão, mas ele logo de cara, no versículo 2, ele diz que as diversões prazerosas, elas não podem saciar o coração, porque elas também são vaidades. O nosso coração é inquieto, e ele não vai se aquietar com as futilidades deste mundo. Veja, ele diz, versículo 2, do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Quer dizer, olha, a maioria das coisas que nos fazem rir não passam de coisas absolutamente fúteis. Vou começar pelo mais óbvio, as piadas. O que elas são? Elas são um exemplo magnífico de futilidade, porque são coisas absolutamente desnecessárias, são coisas absolutamente, na grande maioria, absurdas. E o que nos faz rir, na realidade, é uma fuga de encarar a verdade, porque normalmente as piadas contam coisas que estão, na realidade, enraizadas em acontecimentos, em situações que são reais, e que na maioria das vezes são drásticas e terríveis, mas contadas com um pouquinho de sarcasmo, contadas com um pouquinho de malícia, se tornam engraçadas. Mas esse riso não passa de uma loucura. O termo aqui para loucura é muito interessante, porque não é exatamente o que nós entendemos por loucura. Quando nós falamos de loucura, nós pensamos em alguém ou em um fato que seja tão ilógico que só pode ter vindo da mente de alguém que está perdendo as faculdades mentais. Isso é loucura para nós. Mas o termo exato aqui para loucura não tem a ver com isso. O termo exato aqui, o termo literal, está falando de uma coisa oca. Oca. Deixa eu explicar como que eu poderia usar um termo atual para isso. Sabe esses programas de televisão? Vou pegar o que deve estar mais fresco na sua mente, que foi o de ontem à noite, o Zorra Total. Mas existem outros, e você talvez nem goste do Zorra Total, mas assista outros. Sabe esses programas de televisão que acontece lá na cena humorística, um fato, e daí surge uma risada lá na televisão, que você sabe que é uma risada cenográfica, uma risada montada. Alguém provavelmente levantou uma plaquetinha e disse, riam agora. Ou hoje em dia, com toda a tecnologia, nem precisa, alguém simplesmente soltou uma risada que foi gravada. É uma risada oca, ela não é fruto de uma animação que me faz rir, ela é apenas um ato cenográfico, é algo oco.
E esses dias eu estava vendo uma pessoa assistindo um programa desse, e eu falei assim, olha, qual é a graça? Você não está vendo, as pessoas estão rindo. Eu falei, que pessoas? Isso é um programa de televisão, essa risada saiu de dentro de um computador. Porque a piada não é engraçada. Nós crescemos assistindo os Trapalhões, lembra dos Trapalhões? E a grande maioria das piadas não eram engraçadas. A gente ria porque tinha uma risada lá dentro. A gente ria, talvez mais da cara do Zacarias dando risada, ou do Mussum, do que da própria piada. O que é isso? Isso daqui é loucura, é algo oco. E o que Salomão está dizendo assim, olha, eu me apliquei agora, eu me entreguei a experimentar a alegria, e eu comecei pela diversão, comecei pelo riso. E o que eu descobri sobre o riso? O riso é uma loucura, é um negócio oco. A maioria das nossas risadas estão conectadas ao quê? Estão conectadas a uma situação que a gente não quer encarar, de tão dramática que ela é, de tão triste que ela é, de tão aterradora que ela é, que a gente simplesmente faz o contrário, é uma loucura. Eu dou risada de alguma coisa da qual eu deveria estar chorando. Loucura. Mais do que isso, é alguma coisa que por fora parece bonita, mas por dentro é absolutamente vazia. Risada falsa, como essas risadas de programa. Salomão está dizendo, diversão parece algo interessante, mas no fundo não passa de uma coisa bonita por fora, mas absolutamente vazia por dentro. Talvez você esteja pensando que eu poderia trabalhar a semana inteira e no final de semana me divertir com uma partida de futebol, ou jogar videogame, ou assistir uma peça de teatro, ou assistir um bom filme de humor, e isso seria uma alegria, isso traria satisfação para o meu coração. Não vai, porque é loucura, é algo oco, é algo vazio. Você ri, mas a sua risada é a grande prova de que alguma coisa errada está acontecendo, porque é oca. Ela não é fruto de uma satisfação genuína, ela é simplesmente fruto de uma observação de um fato dramático, de um fato aterrador, de um fato terrível, que você prefere encarar com malícia do que simplesmente encarar a verdade dos fatos. Não há graça nenhuma na maioria das coisas que nós achamos engraçado. Mas ele não parou por aí, ele não parou só na questão da observação da risada. Ele disse, olha, o riso é loucura, e da alegria, de que serve essa alegria toda? Versículo 3 ele diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Então, na busca por diversões prazerosas, a primeira que ele tentou foi através do riso. A segunda tentativa ele vai fazer através da bebida, do vinho, do álcool. E aí é interessante considerar algumas questões. Há um comentarista chamado Doug Wilson, e ele dizia o seguinte, se nós tirássemos o álcool do mundo, a indústria musical, por exemplo, entraria em colapso. Porque a maioria das coisas que são prazerosas musicalmente no mundo hoje, não passam de um lixo. E só são prazerosas e gostosas porque o sujeito começa a ouvir depois que ele está lá na terceira garrafa. E aí, depois da terceira garrafa, tudo é bonito, tudo é gostoso de se ouvir, tudo é maravilhoso. Mas tira o álcool e vira um lixo. O álcool, ele aparece, Doug Wilson continua, com 5 funções na Bíblia. 5 funções. O vinho, que é para nós hoje, que é a aplicação bebida alcoólica. A primeira função era a função sacramental, cerimonial a segunda, a terceira medicinal, a quarta prazerosa, como por exemplo lá no casamento de Caná da Galileia, o vinho aparece como algo para dar prazer, para ajudar no movimento de festa e de alegria. Todas essas 4, elas são lícitas e elas não são condenadas nas Escrituras, mas um quinto uso do vinho é condenado, e é condenado lá em Efésios. Qual uso que é? É aquele uso para embotar o espírito, é o uso para o embriagamento, é o uso para que você se entorpeça na mente. Você pode usar sacramental, você pode usar para suas celebrações, você pode usar de maneira prazerosa, você pode usar de maneira medicinal, mas você não pode usar para embotar o espírito. E então, o que Salomão está fazendo aqui não é ficar bêbado, não é se embebedar, mas ele está fazendo um uso, uma experiência controlada do vinho como sendo alguma coisa para dar prazer. E qual que é a conclusão que ele chega? Não resolve. Veja a leitura. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida.
O que ele está dizendo? Olha, eu resolvi experimentar de forma controlada, de forma prazerosa, para ver se isso poderia resolver a vida do homem nos poucos dias que ele tem debaixo da terra. Ele vai dar a conclusão lá na frente, mas eu posso adiantar para me ajudar no meu ponto. A conclusão é: não resolve. Você vai beber, você vai se entorpecer momentaneamente, mas esse entorpecimento só serve para mostrar uma coisa: existe algo muito errado em você. É exatamente por isso que você se entorpece, para bloquear isso, para não perceber que alguma coisa está errada. Você está usando para bloquear algo que é necessário em você, porque perceber que alguma coisa está errada com a vida é essencial para o homem aqui debaixo do céu, do sol. Veja só, se eu não perceber que algo está errado comigo, como que eu vou buscar ajuda? E quando eu uso o vinho, o uísque ou qualquer outra bebida para me entorpecer, eu estou simplesmente bloqueando a minha noção de que algo está errado. E quando eu bloqueio essa noção de que algo está errado, eu vou desfrutar de uma satisfação temporária, de uma alegria momentânea, que vai me dar a liberdade de fazer coisas loucas, simplesmente porque eu vou achar que está tudo bem, só que os meus sentidos estão embotados. Eu não estou no meu senso de realidade, eu estou fora dele. E isso é terrível para o homem. Por isso que muitas pessoas, e hoje, principalmente no nosso tempo, cada vez mais precocemente, os homens estão se entregando, os adolescentes, à bebida. Por quê? Porque a bebida anestesia. Mas essa anestesia é terrível, porque quando você está anestesiado, você percebe, você deixa de perceber qual é a sua real necessidade. E a sua necessidade é de alguma coisa que não está debaixo do sol, mas está acima dele. E então, mas Salomão não parou por aí. Isso não resolveu, mas ele resolveu insistir na sua busca. E então ele resolveu buscar em outras coisas. Ele buscou também no sexo. Não é a ordem lógica do texto, mas você pode ver aí que depois que ele construiu muitas coisas, amontoou muitas coisas, versículo 8: amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. 2 pontos: mulheres e mulheres. Qual era a delícia dos filhos dos homens? Mulheres e mulheres. 1 Reis diz que Salomão teve 700 esposas. 700 esposas, 300 concubinas. Faz a conta. Essas são as oficiais, que a gente tem um relato bíblico. Vai saber se não tinha mais. Resolveu? Deu satisfação? Não, senão ele não teria escrito Eclesiastes. Agora, o que é interessante é que se Salomão vivesse hoje, quem seria Salomão? Olha, dono de palácios, dono de cidades, jardins, construtor magnífico, homem de grande sabedoria, dono de ouro e de prata, com muitas mulheres. Ele seria figurinha fácil na capa da Times, na capa da revista Caras aqui no Brasil, o tempo inteiro. Ele seria o homem do ano. Muito dinheiro, muita fama, muito poder, muitas mulheres. E aí, o que ele diz de tudo isso? É o primeiro versículo de Eclesiastes: vaidade, vaidade, tudo não passa de vaidade. E vaidade é vapor. Nem riso, nem álcool, nem sexo resolveu o problema de Salomão. E não resolve o problema da humanidade. Por quê? Porque nós estamos dentro de um mundo caído, e nesse mundo caído não há resposta. Talvez você não seja como Salomão, mas talvez você busque o esporte ao invés do sexo, do dinheiro, ou do riso, ou do vinho. Talvez você busque dinheiro. Talvez você busque ter aquele corpo sarado numa academia, dia e noite, você está lá o tempo inteiro correndo atrás disso. Talvez você pense que as viagens, e aí você só vive em função de correr atrás de fazer grandes viagens. Ou talvez você seja aquele comilão, ou seja, aquele cara que tem um paladar fantástico, então você quer experimentar todas as comidas do mundo, porque você sente prazer nisso. Talvez você é aquela pessoa que se afunde na leitura semanalmente, e compre muitos livros, e goste de ler, e viva quase que fora deste mundo, atrás da leitura. O resultado é, qualquer coisa que te divirta, não é a solução para as suas necessidades. A sua alma inquieta não sentirá satisfação
com as diversões deste mundo. As diversões deste mundo, elas servem apenas para entorpecer você, mas ela não resolve. Ceder aos apelos nossos por diversão é ceder aos apelos nossos por estética. Nós gostamos daquilo que é bonito, daquilo que é grande, daquilo que atrai os nossos olhos. A diversão faz parte disso. Mas você não pode transformar a diversão em um fim em si mesmo, porque ela não responderá os anseios do seu coração. Ela não te trará respostas e ela não satisfará você. Diversão é bom, e Salomão experimentou tudo isso e disse que inclusive nós podíamos fazer isso e nos deleitar com todas estas coisas, mas não podemos transformá-las em um fim em si mesmo, porque aí nós experimentaremos uma grande frustração, porque a diversão prazerosa, por mais lícita que ela seja, ela não pode aquietar uma alma inquieta. Um segundo grupo de empreendimentos aqui de Salomão para tentar satisfazer o seu coração nas coisas criadas foi os grandes projetos pessoais que ele pensou que poderiam trazer satisfação ao seu coração. Veja, na nossa necessidade por beleza, nós também gostamos de coisas grandes, e então Salomão decidiu empreender grandes construções, grandes feitos, coisas que talvez poderiam trazer satisfação ao seu coração. E aí nós encontramos no versículo 4, você pode ver lá: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casa, plantei minhas vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles bosques que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. O que ele fez? Salomão construiu um Éden. Foi isso que Salomão fez. Ele fez um novo Éden, segundo os seus padrões, seguindo toda a sua sabedoria. Ele reinventou o mundo ao redor dele. Eu queria falar para vocês sobre uma palavra que na realidade descreve um pensamento filosófico, e essa palavra é existencialismo. Olha, existencialismo, não fique com medo dessa palavra, porque não é um bicho. E eu sei que a maioria de vocês até já ouviu falar sobre isso e sabe o que significa. Para resumir, durante muito tempo, especialmente depois da Idade Média até a Idade Moderna, o mundo foi regido por um pensamento filosófico que a busca pelo conhecimento deveria ser a grande fonte de satisfação para o homem, do mesmo jeito que Salomão pensou. E quando isso terminou, ocasionou grandes guerras, e termina com uma grande guerra, Primeira Guerra Mundial, o homem desiste disso, porque todo o conhecimento que ele adquiriu não serviu para outra coisa a não ser para colocá-lo em conflito, inclusive com seu próprio semelhante. E então uma outra tendência filosófica surge no mundo. E que tendência é essa? A tendência é que nós nos voltemos para o mundo e encaremos este mundo como um mundo em caos, um mundo louco, um mundo que não faz o menor sentido. Paul Sartre falava sobre isso. O mundo não faz sentido, mas você que está no mundo, você deve experimentar alguma coisa que faça sentido. E então quem é que dá sentido ao mundo? A sua existência e as coisas que você faz. Daí o termo existencialismo. O mundo está sem sentido, mas você é chamado para fazer alguma coisa que valide a sua existência. Esse é o pensamento existencialista. E então, muito antes desse pensamento, Salomão está tentando fazer o que este pensamento propõe. Ele diz: olha, já que o mundo está em caos, e já que eu não encontro nas diversões propostas para o mundo uma solução, eu vou construir algo que faça diferença. Eu vou fazer algo na minha existência que vai marcar o mundo e que vai dar sentido à minha vida e à vida do mundo. E então Salomão empreende uma grande obra, uma grande construção. E sabe o que acontece depois de tudo isso? Ele simplesmente considera que tudo o que ele fez, tudo, absolutamente tudo o que ele fez, não passa de uma grande vaidade e de correr atrás do vento. Porque também os grandes projetos pessoais não satisfazem o coração. Eles vão dar alegria momentânea, eles vão dar satisfação momentânea, mas eles não vão resolver o teu problema. No mundo existencialista como o nosso, você é chamado a fazer, e inclusive nós gostamos dessa frase, você é chamado a fazer diferença. Isso é um reflexo de um pensamento existencialista.
Não que eu não deva fazer diferença, aliás, todas essas coisas que eu estou citando aqui, como vaidade, são coisas lícitas, mas elas não podem ser um fim em si mesmo. A grande satisfação do seu coração não virá em você fazer a diferença dentro da sociedade. Então faça a diferença, mas não atrás de satisfação ou atrás de uma razão para a sua existência. Faça a diferença por ser alguém, parte desta humanidade caída que precisa de ajuda. Então você vai ajudar, mas não faça a diferença pensando em achar na diferença a razão da sua existência, porque você não vai encontrar. E Salomão não encontrou. Salomão foi lembrado por suas grandes construções, foi lembrado por sua imensa sabedoria, foi lembrado por tudo aquilo que ele conseguiu realizar. Mas todas essas coisas juntas, se você perguntar para ele aqui e disser: Correler, isso tudo te trouxe satisfação? Ele vai responder o quê? Ele vai dizer: tudo isso foi correr atrás do vento, porque essas coisas não satisfazem o coração do homem. Então talvez você seja uma pessoa honesta, correta, trabalhadora, uma pessoa que guarda tempo para diversão, uma pessoa que está fazendo coisas extraordinárias no mundo. Mas se você estiver buscando a satisfação e a resposta para a sua vida nestas coisas, e nessa tua vida, você não encontrará. Porque a grande satisfação, aquilo que dá razão à nossa existência, está em Deus que nos criou, e não nas coisas que Ele criou. Esta é a mensagem de Eclesiastes para a minha vida. Veja só, construir um paraíso na terra, esse foi o desejo de Salomão, e ele fez. Talvez o nosso seja construir uma carreira de sucesso. Talvez o seu seja ter um corpo escultural. Salomão experimentou todas essas coisas, e então ele concluiu que nem a realização de todos esses projetos podem trazer satisfação ao seu coração. Mas ele ainda vai tentar ainda uma terceira questão. Ele vai fazer outra tentativa de encontrar satisfação naquilo que foi criado, ao invés de buscá-la no Criador. Ele vai buscar naquilo que nós começamos a falar logo no início. Ele vai buscar na beleza. Eu quero aquilo que é formoso, porque se a diversão não dá satisfação, porque se os grandes empreendimentos não podem dar satisfação, a beleza dará. Nós amamos a beleza, e se eu encontrar a beleza vai me satisfazer. E você pode olhar aí no versículo 8, ele diz: amontoei das províncias, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens. Ele está dizendo assim: olha, eu busquei aquilo que havia de mais lindo e belo entre os homens. Eu construí uma casa belíssima, eu busquei as mulheres mais belas, eu busquei os músicos de fora, porque eu queria coisas belas ao meu redor, música, construções, beleza estética, beleza auditiva, beleza visual, de todas as formas. Ele foi atrás da beleza, como se a beleza fosse uma fonte de satisfação. Mulheres, construções, música, teatro, filme. Hoje nós temos outras fontes de beleza. Alegram o nosso coração? Alegram. Nos fazem rir, mesmo que risadas loucas? Fazem. Nos fazem dormir contentes? Fazem. Trazem satisfação para a alma e aquietam a alma? Não. Veja só, a partir do versículo 9: engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos, beleza, não lhes neguei, nem privei o coração da alegria humana, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, tudo era vapor, tudo era vazio. Não é ilícito correr atrás da beleza, mas não se iluda com ela, porque ela não vai resolver o seu problema. Nós temos umas distorções associadas à beleza que são terríveis. Alguns anos atrás foi feito um filme, você já deve ter assistido, se não assista, pelo menos para você observar do que nós estamos falando, chamado Beleza Americana. Esse filme tratava a respeito da vida de uma família norte-americana, uma família de gente frustrada, marido frustrado, insatisfeito com o seu trabalho, mulher frustrada, insatisfeita com a sua vida, filhos frustrados, insatisfeitos com a sua família, com o seu corpo. Era uma família de gente frustrada, e essa família resolveu mudar. O marido resolveu mudar, ele mudou de emprego, ele mudou de comportamento, ele começou a ser mais esportivo, a praticar esporte, a fazer algumas coisas, academia, se focou na beleza. Ele também se apaixonou por uma amiga da sua filha e começou a paquerá-la.
Sua esposa também mudou, ela saiu de casa, ela começou a trabalhar, fazer outras coisas que dessem satisfação profissional. Também teve um caso extraconjugal. A filha começa a namorar com o vizinho. O vizinho é meio maluco, ele resolve mostrar para ela lá um filme que ele diz que é a coisa mais linda que ele já viu em toda a sua vida. E então ele mostra um vídeo para ela de uma sacolinha voando no vento, e ele diz: olha, essa sacolinha está voando aí, e parece que ela está sendo movimentada, e neste movimento dela existe beleza, ela parece uma criança brincando, me chamando para brincar no vento. Coisas loucas. Mas o que é mais interessante desse filme, que eu queria que você gravasse, é que nós não sabíamos disso até o filme sair, e aqueles mais curiosos devem ter descoberto isso junto com o filme. O título do filme, Beleza Americana, vem do nome de uma flor. Uma flor que foi criada em laboratório, que chama-se Beleza Americana. Essa flor é muito bela, só tem um problema: ela não tem aroma nenhum, ela não tem cheiro, e as suas raízes são podres. Quando ela floresce, já acontece no florescimento o apodrecimento da raiz. E então essa é uma descrição não só da beleza americana, essa é uma descrição da beleza humana. Tem beleza, mas não tem cheiro, não tem alma, e as raízes são podres. Deixa eu dizer alguma coisa importante sobre beleza para você. Toda a beleza que nós encontramos no mundo, e existe beleza no mundo, são reflexos que nos atraem, mas esses reflexos são reflexos de Deus. Toda a beleza real que existe no mundo é reflexo de Deus. E sabe por que nós nos sentimos atraídos pela beleza? Porque nós nos sentimos atraídos por Deus. E quando nós encontramos alguma coisa de fato belo, nós estamos na realidade encontrando um reflexo de Deus. Mas nós somos tão fáceis de iludir, nós temos um coração tão enganoso, que o nosso coração diz: agora você encontrou o que você estava procurando, ao invés de dizer: isso é um reflexo do que você estava procurando. Toda a beleza do mundo não passa de raios da criação de Deus, do Deus criador de todas as coisas. A beleza que eu almejo, a beleza que traz satisfação para o meu coração, é a beleza encontrada em Deus. E então tudo aquilo que está neste mundo não passa de um reflexo que deveria converter os meus olhos, o meu coração e a minha mente para Deus. Mas nós somos tão péssimos em observar as coisas, que nós fazemos com essa beleza como a flor americana. Nós fazemos dela um fim em si mesmo, e então nós a buscamos, mas ela está vazia do que nós queremos. Ela não tem cheiro, e ela não tem raiz, ela está morta, suas raízes são podres, porque este mundo caiu no pecado. E ainda que esses reflexos existam aqui, mas eles são reflexos sem alma e de raiz podre. A beleza que nós precisamos e desejamos está em Deus. Olhe um pouquinho para Jesus. Veja, existe tanta beleza em Jesus. Eu queria usar uma história com vocês, uma história bíblica. Lembra da história do filho pródigo? Nós todos a conhecemos, nós já ouvimos muitas vezes. O que acontece? Um filho loucamente decide sair da casa do pai, pede a parte que lhe cabia da sua herança, e ele vai atrás do quê? Ele vai atrás de riso, ele vai atrás de satisfação, ele vai atrás de grandes feitos, ele vai atrás de beleza. E então ele gasta o dinheiro dele com festas, com bebidas e com mulheres. E quando ele não tem mais nada, ele está perdido, e ele vai para a miséria e começa a viver uma vida terrível, comendo comida de porcos. Ele lembra da casa do pai, e então ele retorna para a casa do pai, na tentativa de ser um empregado do pai, porque até os empregados do pai comiam bem. Mas quando ele chega lá, para sua surpresa, o pai vem o encontrar no caminho, alegre, feliz, sinal de que o pai estava esperando, ou de que o pai tinha certeza que um dia ele voltaria. E o pai o recebe com alegria e festeja com o filho. Por quê? Porque ele estava perdido e foi achado. Nessa história aparece um irmão mais velho que fica aborrecido por causa do prejuízo que aquele filho mais novo tinha dado. Quer ver aonde está a beleza que nós precisamos?
O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, diferente desse irmão da história que ficou chateado, ele não fez isso. Ele entregou a sua vida para nos resgatar. E ele deu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para resgatar a mim e a você, para que nós pudéssemos novamente experimentar do amor do Pai. Diferente do irmão da história do filho pródigo, que fica aborrecido e chateado e que não fez nada para trazer o seu irmão perdido de volta, Jesus Cristo faz isso. Esta é a beleza. E se eu for pegando cada um dos eventos da história, inclusive aqueles do Evangelho, nós vamos encontrar o máximo de beleza em tudo que Jesus faz. Olha a beleza de Jesus quando eles trazem uma mulher adúltera para que ele venha, para que ele pudesse confirmar o apedrejamento que eles planejavam fazer. E o que Jesus diz para eles? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E então eles foram saindo e a mulher ficou. E então Jesus disse: o que está acontecendo? Por que você está aqui ainda? E a mulher diz para ele assim: eu estou aqui, o Senhor está aqui. Jesus olha nos olhos dela e disse: olha, vai, não peques mais, eu não vou tacar pedra em você. A beleza que todos nós procuramos está em Cristo. E mais beleza do que o próprio Filho de Deus se entregar na cruz em nosso lugar, é impossível você achar. Porque a fonte da beleza só pode ser encontrada em Deus. Toda a história do Criador mostra a beleza. Toda a história do Cristo Redentor mostra a beleza. A beleza que a nossa alma anseia. As belezas que você vai encontrar no mundo não passam de pistas. E então Salomão procurou, inclusive até na beleza, mas o que ele conclui é que até a beleza deste mundo não passa de vapor. Ou seja, Salomão olha na minha e na sua cara e diz: esqueçam que tudo que vocês fizerem eu já fiz, e é correr atrás do vento, é vapor. A satisfação. E aí eu tenho que fazer isso porque Eclesiastes vai trazer uma conclusão mais à frente, e eu tenho que adiantá-la para não terminar a mensagem com essa grande frustração, que é saber que no mundo eu só encontro vapor. E eu tenho que adiantar e dizer que Salomão me ensina que eu devo buscar ao Criador, porque a beleza que eu procuro, a alegria e a diversão que eu procuro, os grandes empreendimentos que eu procuro, eles não satisfazem, mas eles todos servem para dizer uma coisa para mim: este vazio que existe dentro de você, ele não é sem motivo, ele é o espaço de Deus na sua vida. E enquanto você não buscar preenchê-lo com o próprio Deus, você vai continuar pulando de galho em galho, tentando achar satisfação em alguma coisa. Pare essa corrida louca. Busque aquele que está acima do sol, o Criador de todas as coisas. Não adianta buscar satisfação nas coisas criadas, porque a satisfação só pode ser encontrada no Criador. Que Deus nos ajude a considerar isso, porque nós somos todos viciados dentro da nossa sociedade a viver pelos prazeres e a buscar a beleza, a diversão e os grandes feitos. Eles não vão trazer satisfação. Você pode buscar a beleza, você pode fazer coisas grandes, você pode se divertir, mas não faça disso um fim em si mesmo, porque aí será uma grande frustração.